Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 23 de Ciências. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os estados físicos da matéria. Nossos principais objetivos são identificar as características dos estados físicos da matéria, no sólido, líquido e gasoso, analisar as transformações dos estados físicos da matéria. Então, só recapitulando um pouquinho o que nós já vimos, nós já aprendemos nas aulas anteriores sobre o conceito de matéria, que é tudo que ocupa massa e volume no espaço. Na aula de hoje, nós veremos que essa matéria ela pode mudar de estado a partir de transformações que ocorrem no ambiente. Vejamos cada um dos estados da matéria e depois as respectivas transformações. Existem 3 estados físicos em que a matéria pode se apresentar. São elas o sólido, o líquido e o gasoso. Esses estados, eles variam de acordo com as condições em que se encontram, dependendo também da temperatura e também da pressão atmosférica. Então, vamos ver um pouquinho sobre a questão do estado sólido. No estado sólido, as partículas elas se encontram aglomeradas, condensadas e fortemente unidas, dando uma forma ao objeto ou ao corpo. Por exemplo, o estado sólido nós vamos ter uma cadeira, a mesa, lápis, certo? O que a gente usa para escrever, ferro, um toco de madeira, entre outros vários objetos que nós temos em nossa casa e estão presentes também no nosso cotidiano. O gelo é a água em estado sólido. No caso, os sólidos eles são medidos através de unidades de massa. No caso, a miligrama, gramas, quilogramas, toneladas e entre outros sistemas de medir. Mas nós geralmente utilizamos a questão do quilograma para massa e para volume, litros ou mililitros. No estado líquido, as partículas, aquilo que nomeamos como pedacinhos, encontram-se menos unidas, não tendo uma forma determinada. Podemos observar que os líquidos sempre se apresentam em formato de recipiente em que são colocados. É só você lembrar, por exemplo, do copo com água, um vaso de flor ou até mesmo a água derramada sobre o chão. Então aqui eu tenho só uma garrafinha, eu sei que essa água ela está nesse recipiente e ela se adaptou a esse recipiente. Os líquidos eles são medidos através de unidades de volume, em mililitros, litros, centímetros cúbicos e etc. Sendo que a unidade fundamental para essa medida é o metro cúbico, como nós já vimos anteriormente em algumas aulas. O estado da matéria líquido, ele possui apenas um volume definido, como é ali o caso que ele se adapta numa piscina, num recipiente. Vamos ver o estado que é o gasoso. No estado gasoso, os corpos também não possuem formas próximas, mas eles se espalham pelo espaço. Nesse estado, os pedacinhos estão ligados de forma bem fraca, deixando a matéria numa forma de gás, ou no caso sem a forma e nem o volume definidos. Podemos observar o estado gasoso quando tomamos um banho bem quentinho que aparece aquela fumaça esbranquiçada, que sai da água, justamente porque ela está muito quente. Essa fumaça é a água, no caso, menos condensada, pouco unida, sendo espalhadas pelo ar. Dá uma olhadinha ali, quando a gente toma banho e às vezes está muito quente,
A gente vê aquela fumacinha branca, né? O box geralmente ele fica com umas gotinhas e a gente percebe aquela fumacinha, na verdade, que nada mais é do que a água no seu estado gasoso. Outro exemplo bem prático que nós temos em casa é quando a mamãe ela abre uma panela de comida bem quente e sai aquela fumacinha, aquele vaporzinho, né, no caso de dentro. Isso é o vapor, ou seja, um corpo, né, no estado gasoso. Qual é esse corpo? É a água. Ela está saindo, só que de outra forma. E para conseguir medir a matéria em estado gasoso, uma curiosidade aqui para vocês, é necessário ter uma aparelhagem bem especial, pois ela não é possível que o homem consiga medir a quantidade ou volume, né? No caso diferente dos sólidos e dos líquidos que nós conseguimos medir, né? Temos unidades precisas para isso. No estado gasoso, no caso, a gente não consegue medir, não tem um sistema de unidades que consiga medir o estado gasoso de algum material. Mudança dos estados físicos na matéria. Mudando-se a temperatura ou a pressão, podemos fazer com que os estados físicos da matéria passem de um estado para o outro. As mudanças desses estados físicos são 4. São a fusão, a solidificação, vaporização e a condensação. Então, nós temos aqui 4 tipos de mudanças do estado físico dessas matérias. E são muitas matérias. Eu peguei o mais simples aqui só para a gente exemplificar. No caso da fusão. A fusão, ele é a passagem do estado sólido para o estado líquido. O sólido ele vai recebendo calor continuamente e assim ele vai aumentando a sua temperatura. Um exemplo bem prático que nós temos em casa é o caso uma pedrinha de gelo que a gente tire do congelador e deixa ela, por exemplo, aqui na mesa. Nós sabemos que ela vai começar a derreter, porque ela está sofrendo, no caso, com esse aumento de temperatura. Outro exemplo, outra transformação, nós conhecemos como solidificação, que vai ser o contrário da fusão. A solidificação é o processo inverso da fusão, ou seja, nele o líquido ele vai se transformar em estado sólido. Se começarmos a tirar o calor do líquido, né, ou seja, resfriá-lo, a temperatura irá baixar até certo momento e até o ponto de solidificação. Ele terá sido atingido, iniciando-se o processo em que o líquido vai começar, né, a ficar sólido, a solidificar-se. Então, o exemplo ali é quando a gente abre a torneira, enche a nossa forminha de gelo e leva lá para o congelador. A gente sabe que ele vai sofrer um processo, vai baixar aquela temperatura que seria ambiente e vai congelar aquela água. É o processo inverso da fusão. Outro exemplo de transformação da matéria é a vaporização. A vaporização ela caracteriza pela passagem do líquido, do estado líquido, para o estado gasoso. E ele pode ocorrer em até 2 formas. No caso seria o caso da evaporação, que ocorre em qualquer temperatura. Esse é um processo lento e que também acontece de forma natural. O calor do sol e o vento podem contribuir para esse processo. Um exemplo, no caso da evaporação, é o caso lá quando a gente lava a louça e deixa ela secando no escorredor, certo? Então ela vai sofrer esse processo de evaporação. Ela vai secar, digamos assim, sozinha ou quase sozinha. Outro exemplo também é a roupa no varal. Quando a mamãe vai pendurar a roupa, eu acho, assim como eu, espero, né, que sempre tenha sol. Porque eu sei que a roupa vai sofrer aquela pressão do sol e ela vai secar mais rápido. Então, aquela roupa vai evaporar aquela água da roupa. Outro exemplo também que nós temos quando nós andamos, por exemplo, é a questão de uma poça de água. Quem nunca viu depois de um dia de chuva, aquela poça, por exemplo, num dia que choveu,
teve sol, a gente sabe que aquela poça vai também secar, né? São as condições do clima, de temperatura, que vão fazer aquela água também evaporar. Outro exemplo ali, como ele está dividido, essa vaporização, é a questão da ebulição, que ocorre quando o líquido está recebendo o calor à medida que vai esquentando. Então, eles vão se formando bolinhas, tá? Então, um exemplo assim bem prático é a água fervendo, quando a mamãe coloca lá uma chaleira para esquentar, cozinhar no macarrão, a gente sabe que aquela água vai ferver e vai dar umas borbulhinhas, certo? Então, esse é um exemplo também da ebulição. Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês bem práticos, só para vocês não esquecerem, que é a questão da evaporação, quando a roupa está estendida no varal, e a gente espera que ela receba ali o calor do sol para evaporar mais rápido aquela água. E a questão da ebulição, quando a gente coloca lá uma panela, uma chaleira aquecida, no caso, na água, a gente sabe que em certo momento aquela água vai ficar muito mais quente a ponto de formar uma ebulição, formar bolinhas, né, no caso de água quente. E é preciso ter muito cuidado. Outra transformação da matéria é a questão da condensação. O que quer dizer isso? É conhecido também como o processo de liquefação, que é a passagem do gás, né, ou vapor para o estado líquido. Nesse processo, o gás, né, ou o vapor, ele é resfriado e ele passa para o estado líquido. Um exemplo bem prático disso é a questão do orvalho, né, quando a gente encontra nas folhagens. Por exemplo, nos dias de frio, a gente sabe que caiu aquela geada vai derreter também aquele gelinho das folhagens e vai se transformar em estado líquido, né? Então, a gente está sofrendo ali um processo de condensação também. Esse daqui, ele é pouco conhecido, eu acho, só se vocês prestarem muita atenção na casa de vocês. É a questão da sublimação. É a mudança do estado, no caso sólido, para o estado gasoso. Na passagem, no caso, ou passar também para o estado líquido, a sublimação. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que também vocês vão ter em casa, provavelmente, que é a pedra do vaso sanitário. Então, a mamãe também, lá depois da limpeza, ela vai colocar uma pedrinha. Essa pedrinha está no estado sólido, mas a gente não vê bem assim uma fumacinha saindo. Mas a gente sabe que entrar em contato, né, com a água, ele vai se transformar em líquido, ou ele vai liberando também um cheirinho, certo? Que é a questão do gás também, que está sendo liberado na forma gasosa, esse sólido ali, que é uma pedrinha do vaso sanitário. A gente também vai ter o processo inverso, no caso, que é a ressublimação, que é a passagem do estado gasoso para o estado sólido, tá? Esse é um pouco mais difícil da gente ver, mas eu acho que vocês já vão matar um pouquinho a charada, porque tem na questão de eventos, tem também casamentos que é utilizado isso, e é a questão ali do gelo seco. A gente tá vendo ali que ele está no estado gasoso, está saindo ali aquela fumacinha, e ele pode passar para o sólido, no caso é a questão inversa, é a ressublimação que a gente diz. Mas aí vocês vão me perguntar, né, prof, o que é esse gelo seco? Ao contrário do que muitos imaginam, o gelo seco, ele não é feito de água, mas sim de gás carbônico, CO2. Isso mesmo. É aquele que sai quando nós soltamos o ar, né? Quando nós estamos respirando. E também esse gás, né? No caso o gás carbônico, ele é emitido também pelos carros. É o caso ali, veículos movidos a motores, eles liberam, né, o gás carbônico. Ao contrário da água, por exemplo, que quando está no seu estado sólido e é aquecida, passa para o estado líquido, o gelo no seco, ele sai do estado sólido direto para o estado gasoso. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês perceberem, né?
eu tenho aqui todas as passagens, no caso da matéria água. O primeiro exemplo é a questão de uma geleira. Essa geleira ela se transforma em água, no caso, transformando em fusão. Esse líquido também, se eu pegar, né, essa água da piscina e esquentá-la, nós vamos ter ela na temperatura de ebulição, né? Então vai estar evaporando aquela água. E também temos o processo ali do gasoso para o líquido, que nós conhecemos como condensação, do líquido para o sólido, que é solidificação. Então esse é um esqueminha básico, só para nós recordarmos que do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gasoso é evaporação, do gasoso para o líquido, condensação, e do líquido para o sólido é solidificação. Esse é um exemplo bem prático que vocês podem memorizar sobre a questão das mudanças, né, da matéria. Um outro esqueminha também básico é esse daqui. E eu gostaria, né, se vocês puderem anotar, fazer anotações, é o exemplo ilustrado 2. É a mesma coisa, só que ele está aqui na forma de um organograma, digamos assim, do sólido para o líquido, líquido para o gasoso. O gasoso até o sólido a gente também chama de sublimação, que não tinha no exemplo anterior. Certo, pessoal? Nessa aula nós vimos um pouquinho mais sobre os estados físicos da matéria e também as suas transformações. Agora, para nós fixarmos essa aula, nós vamos precisar do nosso lápis, a borracha, o caderno, e eu espero que vocês tenham feito também algumas anotações sobre essa aula, que vai facilitar muito a atividade de fixação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal!